Esse vídeo é para Kelly Macedo, de Piatã, Bahia. A Kelly pediu sobre semântica, questões de semântica, a relação das palavras num texto. Kelly, é importante você notar que existe a relação sintática, a relação morfológica, a relação estilística e a relação semântica. A relação semântica, ela exige mais do candidato. O concursando, no caso, ele tem que saber a relação que as palavras têm num texto, esquecer de sujeito, predicado, objeto, e notar a relação das palavras. Geralmente nos concursos, eles substituem as palavras colocando palavras com significado igual, que são sinônimas, significados contrários, que são antônimas, escrita parecida, que são parônimas, e aí entra o caso das homônimas. Infelizmente, através do exercício que eu vou postar logo após esse vídeo, você vai adiantar o vídeo e vai ver o exercício, não dá para abranger tudo. Então o que eu te sugiro? Para o vídeo aí, tenta fazer esses exercícios que eu disponibilizei no blog. Entra lá no nirvanaatomico.com.br, olha os exercícios, tenta fazer, confira com o gabarito. Aí você vai ver seu nível, como é que tá. Se o nível for baixo, os acertos forem poucos, o que isso significa? Você precisa ler mais. A semântica depende muito de leitura, de você entender o que está disposto. Há duas pegadinhas na semântica, a ambiguidade e a polissemia. O que seria ambiguidade? Ambiguidade é quando eu falo assim, a cadela da sua irmã me mordeu. Então eu tenho dois casos. O primeiro caso, a sua irmã tem uma cadela e essa cadela me mordeu. E o segundo caso, eu estou chamando a sua irmã de cadela e falando que a sua irmã me mordeu. Na semântica, as coisas devem ser muito bem separadas para não gerar ambiguidade. Essa é a primeira pegadinha. A segunda pegadinha é a polissemia. É quando uma palavra assume várias representações, vários significados. Por exemplo, eu tenho a palavra manga. A manga pode ser uma manga de camisa, pode ser uma manga de fruta. Então a polissemia e a ambiguidade são as duas pegadinhas que caem em concurso. Eu elaborei alguns exercícios que eu tirei da internet, eu achei até interessantes esses exercícios, porque eles exploram assim, um pouco da capacidade da pessoa perceber o que é sinônimo, o que é antônimo, o que é parônimo, e depois eu vou para as homônimas. O que são palavras homônimas? As palavras homônimas, elas são iguais em alguma coisa. Homônimas homógrafas. Homógrafas, elas são iguais na grafas, na grafia. Homônimas homófonas, fono, elas são iguais na audição. Você ouve o som dela e o som é igual. Isso não quer dizer que o significado seja o mesmo. O significado dela é diferente. Mas umas são escritas de maneira igual, outras são pronunciadas de maneira igual. E depois, para complicar no terceiro caso, tem as homônimas perfeitas, que elas têm a escrita igual, têm a pronúncia igual e significa outra coisa. Nas homônimas perfeitas, rola a tal da polissemia. Então agora você vai para os exercícios, eu vou desligar esse vídeo, desligar essa câmera, nós vamos agora para o computador e você, Kelly, vai observar comigo como os exercícios vão complicando a nossa vida e são extremamente simples, como eles vão complicando a nossa vida quando a gente não tem o domínio da palavra em questão. Eu vou usar alguns truques para tentar resolvê-los de maneira mais simples, mas infelizmente a questão da semântica envolve leitura. Então, se você tem um conhecimento legal na leitura, se você tem um vocabulário rico, isso ajuda bastante. Porque, por exemplo, substitui o termo grafado por um sinônimo, que é no caso da sinonímia. A menina foi defenestrada, e sublinha a palavra defenestrar. Se a pessoa não souber o que é defenestrar, ela vai ter que partir para o chute. Porque a palavra defenestrar não nos traz nenhuma dica sobre o que ela pode ser. No caso da defenestrar, é tirar pela janela. Infelizmente, 90% da prova de semântica, ela se baseia na leitura e nos conhecimentos prévios que você tem das palavras da língua portuguesa. Se você vai fazer um concurso agora, ainda tem um tempo de 2, 3, 4 meses, o grande barato agora é você pesquisar na internet sobre palavras sinônimas, palavras antônimas, sacou? Para você tentar dar uma enriquecida nesse lance aí. Eu vou colocar alguns exercícios na gravação que mostram as homônimas. E aí você vai, pela aparência, eu vou te dar algumas dicas para ver como que você vai diferenciar uma homônima homógrafa e uma homônima homófona. Uma homônima homófona para uma homônima perfeita, tá? Então agora a gente vai para o computador. Número 1. Assinale os parônimos. Aqui eu vou ter que usar mais a esperteza
do que usar a gramática propriamente dita. Porque se eu for pegar cada palavra aqui e tentar descobrir o que ela significa, eu vou me engarranchar. Então, vou pegar que são parônimos, são palavras que têm uma pronúncia parecida, e eu vou analisar qual tem pronúncia parecida. Observe que essas aqui têm pronúncia iguais. Olha, pronúncias iguais. Então, essas aqui são homônimas de algum jeito. Cela e cela, taxa e taxa, seda e seda. Então, eu falo da mesma maneira e escrevo diferente. Então, são homônimas homófonas, porque eu falo igual e escrevo diferente. Essas aqui são antônimas. E me sobrou a letra C, que é ratificar e retificar. Descobrindo o que é retificar e ratificar. Ratificar, validar, retificar, consertar. Como é que eu vou descobrir para que serve retificar? Você se lembra de que em algumas oficinas existe a retífica de motores? Eu guardo assim. Então, onde há retífica de motores, há conserto de motores. Então, a correta é a letra C. Número 2. Paisagem onírica quer dizer. Pode cair uma questão dessa no meio de semântica, porque esse aqui está perguntando a etimologia de onírica. É uma questão que exige mais conhecimento prévio do que matéria propriamente dita, e onírica significa paisagem de sonhos, de ilusão. Então, é importante você ler alguns textos que tenham algumas palavras que vão acrescentar a sua cultura. Então, número 2 ficou a letra B. Número 3. A comida está insossa, inodora e insípida, respectivamente, ela está. Eu não sei essa questão. Essa aqui já dá para dar um chutinho. Observe que quando eu falo sobre cheiro, eu falo sobre odor. Se eu falo sobre odor, eu consigo descobrir que essa palavra aqui, olha, eu vou pegar aqui e vou marcar com aquele lancezinho para deixar bem explícito, odor. Então, a terceira significa inodor. Então, isso aqui é falta de cheiro. Então, eu fiquei com a letra C e com a letra E. Essa palavra insossa e insípida, elas são aplicadas à água. Geralmente, quando a gente fala da água, a gente fala que ela é insossa e insípida. Daí você precisa ter aquele conhecimento prévio e falar que insossa e insípida é sem sal e sem sabor. Então ficou a letra C. Como é que eu cheguei a essa questão? Pela dica do inodora. Então, se ele é inodor, ele não tem odor. Se não tem odor, ele não tem cheiro. Eu fiquei com a letra C e letra E, e depois eu tive que partir para o conhecimento prévio mesmo. Não tem como você, no chute, como a dica que eu peguei do odor, chegar ao sem sal e sem sabor. Então, número 3 ficou a letra C. Número 4. A emenda alvitrada não poderá ser acolhida. Esse alvitrada aqui também é o significado da palavra, ou o efeito etimológico dela. Então, a emenda alvitrada não poderá ser acolhida. A resposta é a letra D, que na emenda houve uma sugestão. E essa sugestão não pode ser acolhida, também com conhecimento prévio da palavra alvitrada. Número 4 ficou a letra D. Número 5. Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. Então, eu vou ter duas palavras, onde o antônimo, que são palavras de sentidos opostos, estão marcadas aqui. Eu já vou te falar que a resposta é a letra A, justificando por que a letra A. Sucesso duradouro. Duradouro, que vai durar, que vai continuar, que é longo. Efêmero é o contrário. Efemeridade quer dizer passageiro, quer dizer temporário, transitório. Então ficou a letra A porque uma não bate com a outra. Mas poderia gerar uma dúvida nessa letra D. Sala lotada e desabitada. A sala lotada é contrário de desabitada? Não. Lotada pode ser falar que a sala está quase vazia e não desabitada. Por isso não ficou a letra D. Eu poderia colocar sala lotada, poucas pessoas ou pouco habitada. Não tem nada a ver.
Então essa letra D aqui foi uma pegadinha. A resposta é a letra A. Número 6. A palavra tráfico não deve ser confundida com tráfego, seu parônimo. Quer dizer que elas parecem, porém têm sentido, têm significado diferente. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não de paronímia? Então, o que ele está te pedindo? Procure, nesse par aqui, onde existe um exemplo de palavras homônimas e não de palavras parônimas. Homônimas podem ser homônimas perfeitas, homônimas homófonas de som e homônimas homógrafas de escrita. Então eu tenho a letra A, extrato e extrato. Não existe falar extrato ou extrato. Então já marcamos logo a letra A. Vamos analisar as outras aqui. Flagrante e fragrante. Elas são parônimas, elas não são homônimas. Nem homônimas homófonas, nem homônimas homógrafas. Eminente e iminente também são parecidas. Inflação e infração são parecidas. Cavaleiro e cavalheiro são parecidas. Então, extrato e extrato possuem a mesma pronúncia, logo não podem ser parônimas, mas sim homônimas. Então, que tipo de homônimas elas são? Elas são homônimas homófonas. Elas são iguais na pronúncia e diferentes no sentido. Uma quer dizer uma coisa, a outra quer dizer outra coisa. Então, a letra, número 6 ficou a letra A. Número 7. Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo, trocando em outras palavras esse enunciado. Eu quero descobrir onde há uma dupla de sinônimos, porque se eu tenho um sinônimo à direita, obviamente as duas devem significar a mesma coisa. Então vou marcar aqui sinônimo. Letra A, emergir, vir à tona, e imergir, mergulhar. Essas aqui, gente, já dá para dar aquele chutinho, né? Diferente daquelas que a gente estava fazendo aqui em cima, como a número 4, que é o vitrada, que não dá para chutar. Essa comida insossa deu para chutar, agora onírica não dava para chutar. Essas aqui já dão assim uma margem para chute. Então olha só, emergir, esse E aqui é de externo e I de interno. Então, externo e interno. Emergir, sair, vir à tona, e imergir, mergulhar, ir para o fundo. Então é a letra A. Vamos analisar as outras. Emigrar é de externo, seria sair do país. E imigrar, interno, seria entrar no país. Então essas aqui estão erradas. Delatar significa denunciar e dilatar significa expandir. Aqui houve que caso? Delatar e dilatar. Elas são parônimas, são parecidas, mas elas têm o sentido contrário. Então aqui na ordem do exercício 7, ele te deu, parece que um grupo de palavras parônimas, e entre as palavras parônimas você tem que encontrar a situação em que ocorre uma dupla de sinônimas. Deferir, que é conceder, e diferir, que é diferenciar. Então elas estão trocadas. Dispensa, que é uma desobrigação, e despensa, que é um cômodo. Então está anotado aqui embaixo que todas as significações dadas, exceto a letra A, estão invertidas. Por que elas são invertidas? Vou colocar aqui. Portanto, todas as significações dadas são parônimas, exceto a letra A, que são sinônimas. Eu ainda posso falar que houve um caso de sinonímia entre os casos de paronímia. Ok? Então aqui está bem distinto aqui. Sinonímia de sinônimo, paronímia de parônimas. Então o número 7 também ficou a letra A. Número 8. Indica a letra na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo. Quem possui deficiência auditiva não consegue discriminar ou discriminar.
Discriminar. Então, de cara eu vou ficar com a letra A, ou a letra B. Então ficaram só as duas. Discriminar os sons com nitidez. Hoje são muitos os governos que passam a combater o tráfico, não tráfego. Tráfico de entorpecentes com rigor. Então continuo com a letra A, que é tráfico, e a letra B, que é tráfico. O diretor do presídio infligiu ou infringiu pesado castigo aos prisioneiros revoltosos? Infringir é diferente de infligir. Então ele impôs pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. Ficou a letra A. Para isso, eu vou puxar a observação que eu escrevi aqui embaixo. Essa questão requer o domínio da significação das seguintes palavras parônimas. Parônimas, parecidas na escrita, porém diferentes no significado. Discriminar, que é inocentar. Discriminar, que é distinguir. Tráfego, trânsito. E tráfico, comércio ilícito. Infligir, que é aplicar pena. E infringir, que é transgredir. Então ficou a letra A. Número 9. No concerto do violoncelista, eminente ou iminente, havia muitas pessoas, pois era uma sessão beneficente. Nesse concerto aqui não é do verbo concertar, é um concerto de música. Então vou ficar com a letra B ou com a letra D. Eminente, nesse caso aqui, significa notável. E iminente, que está prestes a acontecer. Então será a letra D. Pois era uma sessão beneficente. Ficou a letra D. Aqui agora vai a dica para quem está estudando. Você precisa saber os significados e as grafias da palavra sessão. Eu tenho vários significados e várias grafias. Para você que vai fazer concurso, você precisa saber os significados. Pesquisa aí, eu não vou colocar para o vídeo não ficar muito grande. Então ficou a letra D. Número 10. Isso aqui eu tirei de um texto. Aqui está apenas o fragmento. Estudou para ser monge beneditino no Colégio São Bento, em São Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre a ordem. No entanto, acabou seguindo o caminho da poesia em meio à agitação cultural e política dos anos 60 e 70. Foi retirado o primeiro parágrafo de um texto. Considerando o contexto, o sentido dos elementos grifados, que é ordem e agitação, acima pode ser adequadamente reproduzido na ordem dada por... Então, o sentido acima pode ser adequadamente reproduzido. Então, qual que é esse sentido? Primeira palavra, ordem. Ele escreveu um livro sobre a ordem, e ele estava onde? Ele era um monge beneditino no Colégio São Bento, em São Paulo, onde chegou a escrever um livro sobre esse colégio. Então, qual a palavra que mais se adequa aqui à ordem? A ordem é uma escola, pode ser, e pode ser uma congregação, pode ser também. No entanto, acabou seguindo o caminho da poesia, em meio à agitação. Agitação, confronto, não pode ser, só pode ser efervescência. Então também ficou a letra D. Observe que eu não marquei a letra D de cara, porque a letra B tinha escola, e podia ser escola, né? Então caiu para congregação, que se adequa também à palavra escola, é um sinônimo, e efervescência, que é sinônimo de agitação. Número 11. Quem sabe seus museus, prédios governamentais e catedrais não tivessem mesmo sido construídos para ilustrar essa perplexidade? Então vou ter que pegar essa palavra perplexidade e vou colocar um sinônimo para ela. Então, quando ele ficou perplexo, é o mesmo que falar ele ficou estupefato. Infelizmente, mais uma questão que merece a sua carga de conhecimentos prévios em torno da língua portuguesa. Estupefato significa perplexo, impressionado, chocado com alguma coisa. Então, fiquei estupefato com a condição dos políticos brasileiros.
Eu fiquei perplexo, fiquei impressionado, fiquei chocado. Número 11, letra D. 12. Fotografia divulgada na internet mostra a placa com o nome de um bar. Nela se lê Bar Álcool Íris. Pode-se criticar a suposta originalidade, mas não há dúvida de que a escolha do nome baseou-se na relação que há entre as palavras álcool e arco, o que caracteriza um caso de... Então, álcool é parecido com arco, o que ele diz que é uma relação entre as palavras álcool e arco, pela semelhança. Se a semelhança, elas são parônimas. Então, rolou uma paronímia. Número 13. E agora cai para a gente uma questão onde, se a pessoa souber utilizar verbos com o modo e o tempo corretos, ela consegue resolver isso daqui. Então vamos lá. Todos querem que nós já me lembra e já me denuncia tudo. Por quê? Eu vou lembrar qual é o tempo. Que eu, que tu. Esse tempo, começado pelo que, é o presente. De qual modo? Do subjuntivo. Então, que eu desfilando, não. Que nós desista, não. Que nós estejamos. Então vamos lá, que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Então ficou a letra C. A letra D e letra E foram colocadas só para te confundir. Que nós recuperássemos. E no caso que recuperássemos, é se eu recuperasse, se tu recuperasses. Esse aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo. E eu tento, tu tentas, ele tenta, nós tentamos. Isso aqui é presente do indicativo. Então, realmente ficou correta a letra C. Número 14. Os vocábulos emergir e imergir são parônimos. Empregar um pelo outro acarreta grave confusão no que se quer expressar. Nas alternativas abaixo, só uma apresenta uma frase em que se respeita o devido sentido dos vocábulos, selecionando convenientemente o parônimo adequado à frase elaborada. Assinale-a. Então, ele está querendo me falar que existe uma aqui em que existe um parônimo adequado, uma palavrinha que existe uma igual a ela, mas que no caso da oração foi utilizada a correta. Letra A. A descoberta do plano de conquista era eminente. Era eminente ou iminente? O certo seria iminente. Letra B. O infrator foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante ou fragrante? Flagrante, no instante que ele cometeu o delito. Então, a correta é a letra B. Número 15. Tempo de absoluta depuração. O que é depurar? Depurar é você limpar uma coisa. Então, emprego em sentido figurado, o elemento grifado acima assume, no contexto, sentido equivalente de... Não é liberdade, é o refinamento. Não é desobstrução, não é desembaraço, nem engenhosidade. Aqui, depuração, você precisa também ter o conhecimento prévio. Então, isso aqui é um caso de sinonímia. Então, número 15 ficou a letra B. Número 16. Tampouco seu trabalho na indústria do cordel, já que estava bem firmada quando ele apareceu. Nunca, aliás, possuiu impressora própria. Veja bem, isso aqui pode nos lembrar as orações coordenadas com as conjunções adversativas. Mas não é legal você misturar as coisas. Isso aqui é uma análise semântica, a outra é análise sintática. Os elementos grifados na frase acima têm, respectivamente, o sentido de. Esse tampouco está falando que também o seu trabalho na indústria do cordel não entra. Ele também está errado. Então, tampouco o seu trabalho na indústria do cordel, já que estava bem firmado. Então, também não entra. Isso aqui não está para ser substituído por questão lógica, e sim seguindo o que a oração está te falando. Olha, tampouco. Então, esse aqui também não. Tampouco, também não.
Nunca, aliás, possui impressora própria. Então, nunca, só para lembrar, tá? Nunca, só te lembrando, ou seja, a propósito, você poderia questionar falando assim: poxa, mas contudo, aliás, todavia, porém, entretanto, são conjunções e elas são irmãs. Olha o porém aqui. Mas eu não posso utilizar, mais uma vez, porque é uma análise semântica e não sintática. Então, número 16 ficou a letra A. Número 17. O segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras é também outro caso de sinonímia. Letra A. Associações e agremiações de classe, entidades e grêmios estudantis. Escorraçados, presos e maltratados, enxotados, encarcerados e ultrajados. Praças e locais de peregrinação, áreas e logradouros públicos. Praticamente iniciando o gênero, quase começando de modo generalizado. Não foi por acaso, não foi intencional. Além do conhecimento, o pré-conhecimento que você precisa ter da língua, tem uma aqui que vai pular a sua visão. Qual é? O preso vai me dar a dica de cárcere. Então, se eu estou preso, quer dizer que eu estou dentro do cárcere. Preso, encarcerado. Vamos ver se as outras vão bater. Enxotado. Você vai enxotar alguém quando você vai escorraçar alguém, você vai botar alguém para correr, para fugir. E você maltrata alguém quando você ultraja alguém, quando você humilha alguém. Então, a resposta ficou a letra B. Bom, aqui eu terminei o módulo de 17 exercícios simples. Foi meio corrido para ver se, para testar seu conhecimento na semântica. E se você quiser pedir alguma aula, você pode deixar nos comentários ou mandar para o meu e-mail. Tem BR mesmo, tá? Esse BR está aqui, o meu Hotmail tem BR. Onde vai estar esse material? Eu disponibilizo todo o material no site, onde você deve entrar e você deve fazer os exercícios. Eles estarão aqui, provavelmente, como a última matéria postada. Você entra, baixa o exercício e continua o seu trabalho em casa. Você precisa fazer esses exercícios para analisar a sua intimidade com essa matéria, que é chatinha, porque ela depende de conhecimento prévio, depende do seu conhecimento com as palavras da língua portuguesa. Tá? Qualquer problema você me chama que eu estou à sua disposição. Então até a próxima aula. Muito obrigado, Kelly. Na próxima aula a gente se fala.